Recentemente eu tive o prazer de ir ao cinema assistir o remake do filme O Rei Leão, que marcou a minha e a infância também de muita gente por aí, eu tenho certeza. E pode ficar tranquilo que esse vídeo aqui não tem spoiler, apesar que a história do Rei Leão é super conhecida, mas de qualquer maneira eu não vou comentar nada aqui sobre a história em si que possa mudar alguma coisa ou estragar a sua experiência no cinema, combinado? O que eu quero falar aqui é que existem alguns pontos nesse filme que dá pra gente fazer um paralelo com o veganismo bem direto até assim, apesar deles não falarem em nenhum momento no filme sobre veganismo ou coisa assim, tem uns conceitos ali que permeiam também o veganismo. Bom, primeiro que o Mufasa, que é o Rei Leão mesmo, mora ali, né, o pai do Simba, ele fala o tempo todo em respeito a todas as formas de animais e plantas, respeito àquele reino ali, né, e na verdade ele cansa de dizer assim que ele não tem aquele reino, ele cuida daquele reino, e é isso que ele tenta passar em várias lições e várias metáforas ali pro Simba. Então essa ideia de respeito a todas as formas de vida, respeito a todos os animais, é o que o vegano tenta colocar na prática, né, por isso que as pessoas são veganas, que elas querem respeitar todos os animais. Então já dá pra fazer um paralelo já aí. Outra curiosidade muito interessante desse filme, e isso vai interessar também a todos os veganos aí, é que nenhum animal real foi usado para fazer essa animação aí do novo Rei Leão. Aí você fala, ah, lógico, é claro que é 3D aquilo ali. Tudo bem, mas poderia ter sido usado algum animal para captação de movimentos, por exemplo, e não foi usado realmente. Então é um filme 100% vegano, digamos assim. E uma curiosidade agora para quem gosta de tecnologia é que esse filme ele não foi feito como os outros filmes 3D costumam ser feitos. Eles criaram, na verdade, um cenário em terceira dimensão, como se fosse um jogo, e a equipe usou óculos de realidade virtual para andar nesse cenário e ver onde é que eles iam colocar as câmeras. Eles conseguiam fazer até movimento de câmeras com as mãos mesmo, assim, puxando um carrinho e a câmera se mexia lá dentro desse cenário. Então, na verdade, o diretor, que é o Jon Favreau, ele disse que ele conseguiu dirigir esse filme como se fosse um filme na vida real, porque ele entrava dentro do cenário e olhava realmente para todos os lados e falava, não, a câmera vai aqui, a câmera vai lá. Então, nesse sentido, foi assim praticamente um live action mesmo, não foi só uma animação 3D. Muito bem, agora voltando para as curiosidades relacionadas ao veganismo, não sei se vocês notaram nesse filme e também no primeiro, o Simba, apesar de ser um leão, ele não come carne no filme, ele come insetos, tá? É carne também, é animal também, mas ele como um leão, né, na vida real um leão é carnívoro e nesse filme, nesse desenho, ele não come nenhum animal e muito pelo contrário, ele é amigo de todos os animais ali da floresta. Aí muitos vão dizer, eu já até vi gente criticando isso, ah, como que um leão que come 20 quilos de carne na vida real, como que eles fazem um leão que não come carne, como é que é isso e tal, pô, mas leão também não fala, né, é uma fábula, é um desenho para ensinar as crianças o respeito à natureza, né, eu não deveria nem estar falando isso aqui, mas é meio óbvio, né, então para quem ficou chateado porque o leão não come carne, então deveria estar chateado também porque o leão fala no filme, né, então vai ver, sei lá, um documentário do Nat Geo, sei lá. O Mufasa, ele tá sempre buscando um equilíbrio ali no reino, né, então ele sempre fala pro Simba para cuidar de todos ali quando ele não estiver mais ali, e o irmão dele, o Scar, que é o vilão, ele quer justamente o contrário, ele quer liberdade para caçar quando ele quiser, porque o Mufasa também, esse é um ponto bastante interessante, ele prega esse respeito entre todos os animais ali, limitando a caça a apenas o estritamente necessário para a sobrevivência dos animais. Então ele permite a caça ali no reino dele ali apenas para sobrevivência, apenas em extrema necessidade, isso é um ponto muito importante. E o enredo do filme todo traz então o irmão, que é o vilão lá, o Scar, se juntando às hienas, que são animais carniceiros, justamente para caçar à vontade ali, e ele faz isso no filme, né, você já deve ter visto na primeira história também. E esse é o principal problema e é o ponto negativo do filme, né, é o que dá o equilíbrio ali com o personagem principal, é que ele caça e transforma o reino num campo desértico e cheio de morte e tudo mais. Aí você pode estar pensando, ah, mas se o Mufasa permite a caça então porque é extremamente necessário, a gente poderia fazer um paralelo aí para a vida humana, então que a gente pode matar os animais apenas ali até o que é necessário. Realmente, a gente pode pensar assim, mas aí que tá a chave da questão. O ser humano, diferentemente dos leões, ele não precisa comer animais, não precisa comer nenhum animal. Então, assim, o ponto da nossa necessidade seria zero, não precisamos comer animais. Eu, por exemplo, tô aí há mais de 11 anos sem comer animais e tô muito bem. Tem gente que ficou mais de 50 anos, né? É fisiológico isso, a gente não precisa. O ser humano é onívoro, ou seja, ele pode consumir carnes e vegetais, ou apenas vegetais, e a gente está muito mais próximo, na verdade, de um macaco, de um chimpanzé, do que de um leão ou de um tigre. Então só por aí você já consegue definir o que a gente é nesse meio da natureza aí. A gente pode comer só vegetais tranquilamente. Então, se o Mufasa lá no filme não fosse um leão, se ele fosse um ser humano com aquela cabeça que ele tem ali no filme, provavelmente ele estaria falando para todo mundo ser vegano ali no reino. E uma
parte do filme que ilustra muito bem essa questão do Mufasa falar que é só caça, só o extremamente necessário, é em um momento ali logo no início do filme, onde ele tá conversando com Simba e andando ali pelo reino, apresentando, né? E aí ele fala que tem que respeitar todos os animais, desde os menores até os maiores. E aí ele fala de um animal, eu não me lembro muito bem se é um gnu ou uma zebra, vamos dizer aqui que é uma zebra. Ele fala, olha, tem que respeitar todos os animais, inclusive as zebras e os gnus e tal. Aí o Simba fala, mas pai, a gente não come as zebras? Aí Mufasa fala que isso, na verdade, faz parte de um equilíbrio muito delicado e que quando eles morrem, o corpo deles vai para a terra e cresce grama e a zebra come a grama e depois eles comem a zebra, mas sempre deixando claro que é uma questão de necessidade, que eles não sobreviveriam se fosse de outra forma. Fora esses pontos de ecologia e até de veganismo que eu enxerguei no filme, me diga aí se você enxergou esses pontos também, diga aqui nos comentários, você que já assistiu, tem esses pontos mesmo, tem? Ou não, tô viajando. Mas fora isso, se você quer saber se vale a pena você ir até o cinema? Olha, eu acho que vale, especialmente se você assistiu e gostou da primeira versão lá do Rei Leão. Essa tá extremamente bonita, assim, o céu, as árvores. E aqui vai outra curiosidade também, todo o cenário, inclusive o céu, árvores e tudo, é tudo computação gráfica, tá? Não tem imagem real ali, apesar de parecer que tem cenários reais, assim, de tão bonito que tá o filme. Então a experiência no cinema é sempre muito melhor do que o filme em casa depois e tal. Eu acho que vale a pena você ir sim. E na verdade não só sou eu que acho, né? Porque o filme tá liderando as bilheterias brasileiras aí já por 3 semanas. Então acho que corre pro cinema antes que ele saia, porque a experiência lá, né? O áudio e tudo mais é bem mais bacana. E se você não viu ainda, vá ver já pensando nisso. Observe esses pontos que eu falei e veja se não tem uma relação com a ideia de veganismo, com a ideia de preservar todas as espécies, de respeitar todos os indivíduos, né? Não só a espécie como um todo, mas os indivíduos de cada espécie também. Isso é muito importante e tem no filme. Não sei se todo mundo notou. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aí o seu curtir. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Um grande abraço. Tchau.